Síntese dos profetas maiores, estudando o livro do profeta Jeremias, o item 29 do nosso livro, Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. Estudando Jeremias capítulo 30, versículos 1 a 24 e capítulo 31, versículo 40. O comentário do livro. Farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz Yahvé, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais e a possuirão. É o versículo 3 deste capítulo. Observe que Deus fala das 10 tribos do reino do norte, chamando de povo de Israel. O povo de Israel era uma referência às 10 tribos do norte. As 10 tribos do norte haviam sido levadas cativas cerca de 100 anos antes pelos assírios. Tá bom? E Deus fala também das 2 tribos do reino do sul, que era chamado de povo de Judá. Então, por isso Deus fala em povo de Israel e de Judá, ou seja, dos 2 povos. As 10 tribos do norte, nós assim não temos informação que as tribos voltaram como as tribos de Judá e Benjamim retornarão. Mas nós temos notícia, principalmente Flávio Joséfo, que houve um encontro, né, dos judeus da tribo do sul, houve encontro deles com as tribos do norte durante o cativeiro, porque os assírios viviam perto dos babilônios e eles levaram os israelitas tanto para a Síria quanto para a Babilônia e para outras terras. Então acabou que aqueles israelitas que tinham sido levados 120 anos antes estavam agora se encontrando com as 2 tribos que não foram levadas naquela época, porque o anjo do Senhor deu livramento. O comentário do livro prossegue. O cativeiro assírio e babilônio deu fim a essa divisão do reino. Vamos lembrar que desde o ano 931 a.C., ou seja, cerca de 300 anos antes, né, o povo de Israel se dividiu, no tempo do filho de Salomão, chamado Roboão, se dividiram em 2 reinos. O reino do norte, formado de 10 tribos, o reino do sul, formado de 2 tribos. Mas depois do cativeiro babilônio, essa divisão não vai mais existir. O comentário prossegue. Após os 70 anos, a profecia de Jeremias vai se cumprir e o povo terá autorização para retornar. Quando nós lermos Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 4, nós vemos que o novo imperador, né, novo poder mundial, que eram os persas, eles conquistaram a Babilônia e autorizaram os israelitas a retornar. Mas o retorno final de Israel se dará durante a grande tribulação, que agora nós já estamos tratando de futuro. Então, lendo Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 8, nós observamos que ali é falado das tribos, né, habitando Israel. Hoje, os israelitas eles não têm um controle real das tribos. Até dos descendentes de Davi, eles não sabem quem são os descendentes de Davi. Né? Então, Deus sabe, mas eles mesmos já não têm mais esse controle. Agora, abra sua Bíblia aí, ainda nesse texto de Jeremias, no capítulo 30, no versículo 10, ele diz: não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel. Aqui já está provavelmente fazendo o uso do termo Israel e Jacó, falando com toda a nação. Vamos lembrar que Jacó era o nome antes dele se converter, né? O filho de Isaac se chamava Jacó, e Deus mudou o seu nome para Israel quando ele encontrou-se com Deus no Val de Jaboque. O versículo prossegue: pois eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Então, algumas pessoas perguntam por que Deus acabou de permitir o cativeiro e ele já promete que vai trazê-los de volta. Não, o cativeiro foi necessário porque desde o rei até os sacerdotes, até os profetas,
a grande maioria vivia de maneira errada. Não eram todos, né? Daniel, Ezequiel, Jeremias e muitos outros temiam a Deus, mas o geral da nação, eles já viviam servindo a outros deuses. Então Deus teve que permitir o castigo para que eles andassem no caminho correto. Ainda no capítulo 30, no versículo 14, ele diz: todos os teus amantes se esqueceram de ti. Amantes aqui são os deuses a quem eles serviam. Então eles confiavam em outros deuses e haviam abandonado ao Senhor. Então esqueceram de ti e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo cruel, pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados. O profeta Oséias havia profetizado exatamente essa situação do povo de Israel. E lá na ilustração, Deus mandou Oséias casar-se com uma mulher, né, que era adúltera. Oséias deu dignidade àquela mulher, ela veio habitar com ele, e depois ela abandonou o seu esposo e foi habitar com seus amantes. E Deus disse para ele: olha, esse é o meu povo Israel. E é isso que Deus está novamente falando agora. No capítulo 31 de Jeremias, o versículo 3 e 4, ele diz o seguinte: há muito que Yahvé me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ou seja, um dia vocês se alegrarão. Vamos lembrar que essa profecia de Jeremias aconteceu há cerca de 2.600 anos. Ainda não se cumpriu em Israel, não é por falta de poder do Deus que fez essa promessa, mas porque essa promessa ela requer obediência. Ainda no capítulo 31, versículo 15, está escrito: assim diz Yahvé, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. No Novo Testamento, esse texto vai ser repetido, né, mostrando que cerca de 600 anos depois da profecia de Jeremias, o sofrimento continuava, né? Hoje, eles ainda sofrem. Raquel, né, a esposa amada de Jacó, e seus filhos ainda sofrem, mas graças a Deus nós vemos que as profecias estão se cumprindo, porque Israel ele recebeu de novo o direito de habitar naquela terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, e a nação se fortalece a cada dia, tá bom? E agora, com os filhos sob castigo, veja no capítulo 31, ainda no versículo 20, o que Deus diz: não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Vamos lembrar que Efraim era um dos filhos que havia sido levado cativo no Reino do Norte. Efraim era praticamente a capital do Reino do Norte, né? Porque Josué era da tribo de Efraim e ele escolheu um dos melhores locais para habitar. Era um local muito fértil. Então Efraim, Deus está aqui dizendo, né, que vai recuperá-lo. E prossegue: porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comove por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz Yahvé. Então Deus está dizendo que será também misericordioso com o Reino do Norte.